eu tinha uns 13 anos, uma professora me viu recusando um abraço de uma colega. Muito provavelmente eu estava brigando com a coitada da amiga. Sai daqui, eu não gosto de abraços. E eu lembro que a professora ficou curiosa. Mas por que não? E é claro que eu não gostava, eu sofria bullying. Então tudo que eu queria era ser invisível. Minha maior meta na escola era passar despercebido. Inconformada, a minha professora não aceitou o meu porquê não. Ela fez uma roda com todos os alunos na quadra e mandou todos me abraçarem coletivamente. Bom, na época eu quis morrer. Por muito tempo eu não entendia por que diabos aquela professora tinha feito aquilo. Praguejei a coitada por anos. Aquela chata era como eu a descrevia. Mas, depois de muitos anos e muita terapia, entendi que aquela professora tinha visto algo em mim que nem eu sabia que queria. Afeto e atenção. Ela sabia que lá no fundinho, eu nunca quis me calar. Hoje eu entendo por que me lembro dela. É que essa mulher foi uma das primeiras que me deu voz. Na verdade, ela falou por mim, quando nem eu sabia dizer. Acho que essa capacidade de notar as pessoas é muito particular dos professores. Não de todos, claro. Mas desde que me entendo por gente, eu admiro essa profissão. Hoje eu entendi o seu abraço. Obrigada, Cibele. Eu sou Larissa Feitosa e esse é o Mulher Jornalista. Na época em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, todas as mulheres eram vistas como um sexo imbecil. Existem pesquisas que afirmam que durante 322 anos, todas as mulheres que viviam no Brasil eram analfabetas, fossem elas brancas, pretas, indígenas ou mesmo as portuguesas. As únicas pessoas que recebiam qualquer tipo de instrução no Brasil colonial eram os filhos homens dos indígenas e colonos. Dizem que tinha até um versinho super popular na época, que dizia que mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Não tinha como aprender, muito menos ensinar alguém a ter voz numa realidade assim. No Brasil e no Ocidente, de modo geral, as mulheres só começaram a receber educação quando as famílias começaram a enviar as meninas para os conventos. A ideia era se livrar das jovens que não queriam, não conseguiam se casar. Para aquelas famílias, isso era uma vergonha. Imagina só ter uma filha encalhada. Bem parecido com aquela sua tia, que em toda oportunidade que te vê, pergunta se você já arrumou um namorado. E é sempre bom a gente lembrar que as mulheres que tinham o privilégio de ir para os conventos eram as filhas dos colonos. Mulheres brancas, nunca as negras. Outra coisa importante de se saber é que nos conventos as mulheres só aprendiam a ler, escrever e em como deviam cuidar da casa. Toda essa percepção retrógrada e machista ecoa pela nossa história e nos nossos costumes até hoje. Com muita luta, as mulheres avançaram socialmente, conquistaram não só o direito de estudar, como também o de trabalhar e ocupar cargos inimagináveis para muita gente. Quem diria, mas já tivemos até uma presidente da República mulher. Mas como essas mulheres saíram dos ensinos limitados da época colonial e ocuparam a função de ensinar tantos e diferentes assuntos? Como elas chegaram em mim, em você, no jornalismo, na física, na medicina e em tantas outras profissões? Para tentar entender melhor sobre as mulheres jornalistas que também atuam como docentes, procurei uma das professoras que mais me transformou durante a minha graduação em jornalismo. Rafaela Ferro é uma jornalista goiana, mestre em comunicação, professora universitária de jornalismo, assessora e também doutoranda em jornalismo. Rafaela, atualmente muito se fala sobre representatividade e o poder que isso tem. Você teve alguma professora que se tornou uma referência sua? Qual a importância disso? E como você se tornou professora? O que te motivou a se tornar uma docente de jornalismo? Não foi algo planejado, não foi algo que eu pensei, programei, assim, eu vou ser professora de jornalismo. Eu comecei a ser jornalista, é assim que eu me formei. Só que lá no exercício do jornalismo, na redação de jornal, eu tinha muitas vezes a curiosidade de saber, mas por que é assim? Pô, mas isso aqui não tá legal. Isso me gerou muita curiosidade de tentar entender como aquilo estava acontecendo, por que estava acontecendo daquela forma, o quanto aquilo mudava o jornalismo, e isso me levou a fazer o mestrado. E no mestrado eu tive contato com a docência, passei a ter a experiência de sala de aula e isso também foi natural. Eu comecei a perceber que as intenções de contribuição social que eu via no jornalismo eu também poderia encontrar na docência.
mestrado me deu muito isso, assim, de perceber as mulheres como referência, porque a gente, além de ter poucas mulheres para se referenciar, né, para olhar e falar, poxa, isso aqui eu quero fazer e eu posso fazer, a gente tem também, por causa da forma como nós somos educados, criados, faz com que a gente tenha sempre um olhar de admiração muito mais para homens, para profissionais que são homens, do que para profissionais mulheres, e a gente não percebe isso. Eu tive, assim, no mestrado, eu tive a minha orientadora, a professora Ângela Moraes, que é uma grande referência, e muitas vezes as referências sobre as quais a gente fala e que a gente ouve falar da UFG são referências masculinas. Rafaela, qual foi o momento em que você se percebeu como referência para alguma estudante? Teve esse momento, alguma história que você guarda com carinho? Eu tenho... E já tive alguns relatos muito positivos, assim, que eu fiquei com um quentinho no coração. Mas um que eu gosto muito de contar é a experiência no projeto Doutores da Bola, na UFG, que é um projeto que existe há 20 anos e que faz transmissões de futebol, né, de futebol profissional, com os alunos. Quando eu cheguei no projeto, como professora substituta, existiam 3, 4 alunas que eram as melhores alunas do grupo, que estavam em todas as transmissões, que se empenhavam em fazer, e elas tinham feito todas as funções, mas elas não sentiam, nem consideravam a possibilidade de fazer a narração. E a narração era meio que um lugar de status, assim. E elas não faziam, e na história de 20 anos do projeto, 3 alunas tinham feito. E uma das coisas que eu fiz foi tentar municiá-las de ferramentas, de conhecimento sobre outras mulheres que tinham feito a narração, de que elas lessem relatos dessas mulheres, de que elas se sentissem capazes e sentissem que podiam fazer, porque não era uma coisa que elas pensavam assim, eu não quero fazer. Elas nem achavam que podiam, elas nem consideravam a possibilidade de fazer a narração. E a gente foi conversando durante alguns meses, até que 3 dessas alunas dividiram um jogo, em que cada uma fez 15 minutos do primeiro tempo do jogo, e no segundo tempo cada uma fez 15 minutos fazendo a narração. E isso, assim, foi muito positivo, assim, não para que elas se tornem narradoras profissionais. E isso me pareceu muito importante para a carreira dela, não porque ela vá se tornar uma narradora, mas porque isso fez ela entender que ela pode fazer qualquer coisa, profissionalmente, na vida pessoal, e eu acho que é muito nosso papel enquanto professores possibilitar isso, fazer com que os alunos entendam que eles podem fazer. Rafaela, fica muito claro nas suas respostas que existem pressões sociais, sejam elas estéticas, intelectuais, morais, que limitam a mulher dentro do espaço público. Dentro do jornalismo, consequentemente, isso também acontece. Para você, como é explicar aos estudantes, sejam eles homens ou mulheres, sobre essas desigualdades de gênero existirem? E por que não, como educar os homens do jornalismo também? Enquanto professor, a gente precisa dar as ferramentas. A gente não tem poder sobre o que as pessoas vão fazer com elas, mas a gente precisa oferecer ferramentas. Porque eu não posso falar para o aluno, olha, você não pode aceitar isso se você for trabalhar. Porque as pessoas precisam ganhar dinheiro, precisam pagar conta, precisam, pagar boletos, comer. Mas eu posso oferecer ferramentas para que as alunas compreendam as situações que elas passam, tenham consciência de que o que elas vivem não precisa ser considerado normal e possam criar estratégias para ter mais possibilidades de que esse trabalho, de não sair desse trabalho, de não entender que aquele espaço, na verdade, não é para elas, sendo que aquele espaço é de qualquer pessoa. Falar, olha, esse espaço também é seu, seja ele no jornalismo, seja na docência, seja em qualquer profissão. Então, o ensino, ele não vai fazer com que a pessoa consiga ir lá e destruir o patriarcado. Seria ótimo. Acho bom, inclusive. Mas ele dá ferramentas e ele mostra que existem caminhos que podem ser seguidos e faz com que a gente consiga nomear o preconceito que a gente sofre. Para mim, é sempre pelo diálogo mesmo. E de incentivá-los a estabelecer esse lugar de questionamento, de não naturalização, de perguntar, de falar, olha, pera, mas por quê? O que tá acontecendo aqui? Por que isso é? Mas é assim, sempre foi assim. Não, mas por quê? Tem que ser assim? Se é assim sempre, então tá excluindo alguém aqui, que pode não ser eu, inclusive. A gente tem que olhar não só para a exclusão quando ela acontece com a gente, mas também quando acontece ao nosso redor, né?
é um processo de diálogo e de incentivar e de mostrar que eles precisam questionar as coisas. E aí você fala, poxa, mas no jornalismo as pessoas fazem perguntas o tempo inteiro. Mas você precisa realmente fazer perguntas o tempo inteiro. Inclusive da própria prática, inclusive dos próprios procedimentos, porque a gente também naturaliza as coisas. A gente também deixa de olhar, deixa de prestar atenção e fala, isso acontece todo dia. Não, pera, mas acontece todo dia como? Segundo a última pesquisa da Federação Nacional dos Jornalistas, do ano de 2012, as mulheres representam 64% do mercado jornalístico do Brasil, contra 36% dos homens. No que diz respeito aos jornalistas que também atuam como docentes, a pesquisa da FENAGE afirma que de cada 10 jornalistas, apenas um era professor. E entre os que trabalhavam predominantemente como docentes, a maioria eram homens. Já as mulheres que atuavam como docentes no jornalismo realizavam outras atividades dentro da profissão, e eram, em sua maioria, brancas. Eu acho importante ressaltar que essa pesquisa da FENAGE não informa nenhum recorte quanto aos estados e nem detalha muito sobre raça. Por isso, não é possível dizer que a realidade nacional é completamente fiel ao que se vive em Goiás, mas reflete boa parte disso. Eu entrei em contato com a instituição e questionei sobre essa falta de informações por gênero, regionalidade e raça, e eles me responderam. Disseram que em breve vão realizar uma nova pesquisa, com dados e com os recortes necessários e atualizados. Eu também entrei em contato com todas as universidades públicas e privadas que possuem o curso de jornalismo em Goiás. Perguntei a cada uma dessas instituições quantos docentes haviam no curso, e quantos deles eram mulheres, e quantas dessas mulheres eram negras. Das universidades que responderam, o sexo feminino é maioria disparada do corpo docente, o que vai contra o que a pesquisa da FENAGE apontava como cenário nacional. Porém, do total de mulheres, poucas ou nenhuma das docentes eram negras, o que confirma o que foi dito pela pesquisa. Existem pesquisadores que acreditam que as discussões em torno das desigualdades de gênero e das opressões que as mulheres vivem, elas vivem muito presas entre as mulheres. Os homens não entendem de fato qual o problema nisso. Você acha que essa discussão feminina fica muito presa em bolhas? E se sim, qual a importância então dessas docentes, dessas mulheres jornalistas também atuarem como professoras? É natural, né? Porque se algo não me incomoda, por que eu vou mudá-lo? Se eu estou confortável onde estou, se eu tenho benefícios com a forma como a sociedade se estrutura, é muito comum que eu realmente não quero ouvir nada diferente. Então, por isso, é mais possível falar para mulheres, né? Porque elas estão ali para ouvir e, de repente, você começa a perceber. Então, ter contato com esse tipo de conhecimento é o que contribui para que a gente se liberte, para que a gente perceba o sistema de opressão que nos cerca. Só que, para nós, isso é imprescindível, porque a gente sente a opressão. Para quem não a sente, é mais difícil de a pessoa falar, não, eu realmente tenho que vivenciar alguns privilégios e, né, tá errado isso, não tá legal. E a pessoa normalmente vai, homens em geral, vão olhar e falar, não, eu tô confortável aqui, vocês estão falando demais, e vai menosprezar aquele conhecimento adquirido porque eles estão numa posição confortável. O que não pode ser feito é que a gente deixe de falar. Eu não entendo como que, às vezes, para mim era mais difícil algum processo de apuração jornalística, mas eu percebo que ele é mais difícil. Eu percebo que existe ali um impasse, que a forma de dialogar com a fonte passa pelo fato de eu ser mulher. Então eu preciso de que o professor, a professora, expliquem isso, falem, olha, vai existir isso, vai existir uma resistência, vai existir uma situação em que talvez você seja constrangida e que com conhecimento é muito mais fácil de que você esteja preparado para lidar com isso. É possível dizer que as estudantes chegam ao ensino superior muito desacreditadas da capacidade delas? Ou você percebe que isso vem mudando ao longo dos anos? Cada vez mais as meninas entram nas universidades mais conscientes de que podem e devem ocupar o mercado de trabalho? Você acredita que isso tem mudado? Ou esse medo e essa insegurança ainda são muito comuns? Eu quero acreditar que isso está mudando, sim. Quero. Não sei se posso ainda.
porque a gente vive em bolhas, né? Então, na minha bolha, na universidade, a gente começa a ver uma discussão muito mais forte dessas questões dos grupos minoritários, né? Da inserção de grupos minoritários, seja profissionalmente ou seja em outras áreas. Mas a gente vê que socialmente essa bolha ainda não se reflete, senão a gente não teria o preconceito, né? Senão a gente talvez não tivesse elementos para estar tendo essa conversa, assim. Já é inevitável discutir isso, já é inevitável falar sobre isso, já é inevitável olhar para isso. Então existem espaços em que essa discussão ela já é presente e que você começa a ver mulheres mais autônomas, mulheres que têm mais liberdade para ser e para discutir e para estar nos lugares, mas ao mesmo tempo isso é uma bolha. Olha, e pra fechar, dizem que somos resultado das nossas relações. Eu quero saber de você quais são as mulheres que te transformaram e te motivaram a ser quem é você hoje. É difícil porque a gente é construído de tantas formas, né? E num processo tão longo. Então eu acho que todas as pessoas que passam por nós, de alguma forma, elas interferem no que a gente se torna. E que seja para o que a gente quer se tornar, que seja para aquilo que a gente olha e fala, eu não quero ser assim. Então, hoje eu tenho autoras que são grandes referências para mim, mas eu não... E aí, com que essas eu conseguiria lembrar o nome, mas com certeza eu não vou conseguir lembrar o nome de muita gente que passou no meu cotidiano e que influenciaram nisso, na percepção que eu tenho de mundo, na percepção de quem eu quero ser e de como eu quero afetar a sociedade, as pessoas que estão à minha volta, assim, com as quais eu me relaciono. Todas as pesquisas que embasaram esse episódio e os meios de contato conosco e com a Rafaela estão disponíveis na descrição. Acompanhe a gente pelo Instagram, @mulherjornalista, e até a próxima!